Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, estamos agora na terceira etapa, né? Nosso terceiro fragmento da Voz do Silêncio. Quero aqui agradecer vocês, para quem chegou até aqui. Realmente você é um buscador de luz, porque viu duas palestras longas e importantes, com pontos muito importantes relacionado à vida, relacionado ao modo de viver, relacionado à perspectiva de vida, o modo que vemos o mundo. Então, tudo isso está relacionado a, essa maneira de ser, de compreender a vida, né? Esse processo de interiorização. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Para quem não viu os outros vídeos, quer conhecer mais, vai lá, inscreva-se no canal, dê um like aqui para esse canal, para esse vídeo. Veja os outros vídeos, os vídeos anteriores. São pontos importantes que estamos trabalhando ali. E vai ser muito legal para vocês também compartilhar, se quiser colocar mensagens. Vai ser bom para o canal, né, de modo geral, para a nossa comunidade. Ok, gente? Então, vamos começar com a nossa música. Fazer uma música aqui no piano para vocês. E logo vamos iniciar aí nossa palestra. Até mais. É isso aí, turma. Vamos iniciar então falando do terceiro fragmento da Voz do Silêncio. Lembrando que a Voz do Silêncio é de autoria de Helena Blavatsky. Ela fez ali 3 fragmentos que ela extraiu das escolas do Tibete, onde ela ficou alguns anos.
tendo aulas com grandes mestres, ali absorvendo conhecimento. E ela memorizou todos esses conhecimentos, depois escreveu o livro. Então, são coisas magníficas, maravilhosas, todas as analogias, simbolismos que permeiam essa obra. Ok? Vamos lá, né? Ok, gente. Então, começando a Voz do Silêncio, falamos do primeiro fragmento, só dando uma recapitulação aqui. Primeiro fragmento, falamos sobre a voz do silêncio, o processo de interiorização, tudo aquilo que está relacionado à construção desse autoconhecimento, essa identidade com o eu divino. O segundo fragmento, falamos sobre a doutrina dos olhos, doutrina do coração, o caminho, todas as características de uma vida dominada, conhecendo as leis, né, os conhecimentos das leis, das virtudes. Então, ela está muito relacionada à prática, né? Então, o fragmento 1 está muito relacionado à sua interiorização, aquilo que está relacionado à sua identidade como pessoa. E se a gente for para o segundo, né? Então, o segundo a gente já tem outras características importantes, que é relacionado à prática, à vivência. A vivência a gente considera muito nessa questão da relação com as pessoas, né? E vamos agora para nosso terceiro fragmento, na Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, que é o fragmento 3. E aí vem os portais, gente. Então temos aí os 7 portais. E por que portais, né? Então isso é muito interessante, porque portais é você sair de um ambiente para outro. E quando a gente muda nossos estados emocionais, é como se a gente estivesse saindo de um ambiente para outro ambiente. De uma sala para uma cozinha, de uma cozinha para um quarto, de um quarto para uma área de serviço, de uma área para outra casa, de uma casa para outra cidade para outro país, de um país para outro continente. Então, essa relação de portais tem a ver com a passagem de um lugar para outro. Então, o estado emocional ele é semelhante à mudança de lugares. Você pode estar no mesmo lugar fisicamente, mas você pode estar em vários estados emocionais, que caracteriza, a gente pode fazer uma metáfora de que você tivesse, como se você estivesse em vários ambientes. Então é isso, né? Esses são os 7 portais. Vamos lá, o fragmento 3 consiste aí nesses portais. Temos ali vamos começar aqui falando, né? Começamos sobre esses 7 portais, que são as 7 portas, esses 7 ambientes, né? A entrada desses ambientes emocionais, mentais, né? Então, de forma geral, é um ambiente espiritual, psíquico também, né? E esse caminho entre os portais é um caminho secreto. Então você não tem alguém que vai ali ficar pegando você no braço para levar. Você vai escolhendo esse caminho, porque esse é o livre-arbítrio. É você escolher passar pelos portais e não alguém te empurrar e fazer você ir. Mas essa voz do silêncio ela vai te induzir a esses caminhos que vai te levar a esses portais. Então não é nada forçado, nada de uma forma com que você se sinta coabido, né? Coibido, aliás, ou obrigado a fazer um caminho X ou caminho Y. Às vezes as circunstâncias da vida faz isso, né? Faz a gente escolher alguns caminhos. Mas vamos lá, né? Então, para você conseguir chegar nesse caminho, existe um critério muito importante nesse caminho solitário, nesse caminho que só você vai percorrer, ninguém vai percorrer por você. Só você vai ter uma sensibilidade dessas salas que você vai passando, essas salas emocionais, mentais. Não está na sua mão controlar outras pessoas para elas caminharem passarem por esses portais, porque você que tem que passar por eles. E como esse caminho é solitário, a gente vai precisar o primeiro critério para passar por eles é lutar contra os desejos.
Não, mas eu não posso desejar. Sim, você pode desejar. Quando fala luta contra os desejos, é quando você está sendo escravizado pelos desejos. Quando você deixa de viver uma vida, um caminho, uma direção, um propósito, um processo de interiorização, quando os desejos atrapalham esse caminho. Aí o desejo ele começa a ser o senhor de nossas vidas. E aí a gente precisa lutar contra eles. Lutar para que você consiga ter domínio novamente sobre você, sobre as suas escolhas, para que você possa percorrer esses caminhos ou os 7 portais, segundo Helena Blavatsky no fragmento 3. Tá? Então, lute contra os desejos. Ah, nossa, mas eu quero tanto ter isso ou ter aquilo. Não, você pode ter o que você quiser, você pode ficar rico, você pode comprar coisas, você pode consumir. Não é essa a questão. A questão é onde está o seu coração nessas coisas. Você está sendo controlado por essas coisas? Quanto de apego você tem relacionado às coisas que você deseja? Ou os estados emocionais que você deseja? Então é isso que eu estou dizendo. E não só de coisas físicas, gente. Interessante ressaltar que coisas materiais estão relacionadas também a questões emocionais. Então, tudo que está envolvido com sua emoção, apego a pessoas, apego a uma autoimagem. Vamos dar um exemplo aqui, você tem 20 anos e você já está com 60 anos e você fica apegado àquela imagem de 20 anos. Desapega daquela imagem. Você agora é um senhor, uma senhora de 60 anos. Você pode se cuidar, você pode ficar uma pessoa tão bela quanto outras pessoas mais jovens, mas você não é mais um jovem. Então, esse apego a estados, a uma imagem, a uma imagem pessoal, ou até mesmo uma personalidade, você muda, a gente muda, conforme a gente vai estudando, a gente está num processo de mutação constante. As pessoas mudam também. Mesmo pessoas que estão lá seu vizinho, lá, você fala, esse cara nunca vai mudar, ele vai mudar. As coisas mudam, as pessoas mudam, os gostos delas mudam. Então tudo está em transitoriedade, tudo está mudando. E o seu papel, se você realmente é um buscador de luz, é lutar contra os desejos. Você precisa ser senhor dos desejos e não o desejo ser senhor de você. O desejo, ele não tem, ele pode ser usado como meio, como fim para o seu propósito, mas ele não pode ser o senhor de si. O senhor onde ele pode deturpar o caminho, aquele caminho que você escolheu, um caminho interior que o seu eu eterno escolheu. Cuidado, viu? Cuidado. Então vamos lá. Agora vamos para os portais. Passeando agora pelos portais, abrimos a primeira porta. Abrimos. E nessa primeira porta temos aí o primeiro portal. O primeiro portal, amor imortal. Aí você pensa assim, amor imortal, é aquela paixão de um filme. E não é isso, gente. Amor imortal seria um amor além. É um amor. O amor, ele está relacionado à harmonia. O universo foi criado pelo amor. O universo é sustentado pelo amor. O amor é conexão, o amor é a união. O amor é a própria harmonia. A música, aquilo que eu toquei, é uma busca incessante de harmonia. A música é a busca do amor. O amor é essa plenitude, essa coerência, essa coesão. Por mais que o universo seja infinito, existe uma coerência entre todos os objetos que pertencem a ele. Planetas, astros, enfim, indiferente do tamanho, seja micro ou macrocosmo, existe uma relação harmônica entre isso tudo. Como existe uma relação harmônica entre as vibrações, nesse grande teclado cósmico, né, de vários tipos de vibração, e sendo que o som, a propagação do som é uma delas. O próprio idioma, ele tem uma harmonia. As palavras precisam ser harmoniosas, a entonação de voz, as vírgulas. Então existe toda uma preocupação nessa harmonia. Então o universo, ele é permeado pela harmonia. A harmonia é amor.
O cosmos é amor. A divindade, o Deus, esse grande arquiteto, ele é harmonia. Então, tudo é harmonia e harmonia é amor. Aí o caos. O caos é apenas um amor que não conhecemos. Ele está dentro de um estado que a gente não conhece. Mas o caos ainda assim faz parte, ele está dentro da propriedade do amor. Como a dissonância faz parte da música e ela faz parte da harmonia. Então, nem tudo na música é consonância. Então, a dissonância ela tem uma lógica dentro da música, da mesma forma que o caos, às vezes, a gente não consegue entender. Nossa mente limitada, nossa visão binária das coisas, certo e errado, a gente não consegue compreender a dimensão de quando as coisas entram em caos. Elas entram, parece que está tudo desarmonioso e do nada aparece uma luz, aparece alguma coisa que está acontecendo que funciona e vai dar tudo certo depois. Então, o universo ele é feito de fases, como uma roda. Lembra da roda da fortuna? É isso. Algumas coisas estão lá embaixo, depois aquilo que está embaixo vai para cima. E é isso. Então, todo o universo é permeado pelo amor. E o que é esse amor imortal? É o amor além da vida. Então, a gente pensa muito naquela questão da vida. A pessoa morreu, né? Então acabou. Então não existe harmonia depois da vida. Existe. A vida ela é um processo de transformação. Tanto também a matéria. A matéria nunca acaba, ela se transforma. Ela transforma em outros projetos químicos, né, de outras combinações químicas, e vai gerando outras coisas e ela vai entrando em outras combinações genéticas e assim vai. Então a vida ela não termina, ela só se transforma, ela muda da mesma forma que uma borboleta, quando vem do largata, né, e da largata se transforma aquela beleza, né, voando. Então assim, essa transformação de uma largata para uma borboleta é uma mudança de vida, uma transitoriedade da vida. Mas a vida ela não muda, da mesma forma que a água ela pode ser sólida e pode também estar em estado gasoso, mas não deixa de ter o mesmo composto químico, H2O, só que em estados diferentes, né? Então o amor imortal é isso, é você passar esse portal e compreender que existe uma dimensão maior desse amor, desse cuidado. Estamos permeados pelo amor divino, não estamos sozinhos. E quando você tem essa visão, essa noção, essa percepção desse amor, você passa o primeiro portal. Você não vê mais o mundo como um mundo físico ali, onde as pessoas morrem e outras nascem, e parece que a vida se limita a 70 anos ou 60 anos, e em alguns lugares até 50 anos de idade, e parece que a vida é aquilo, e parece que quando as coisas mudam, acabou a vida, né? E a vida é muito além daquilo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma parcela mínima de tudo que foi construído. Então você vê nos livros de Helena Blavatsky, na Doutrina Secreta, você vê assim as rondas, os processos, né, os Manvantara, então o processo de início do universo, como uma respiração, como um pulmão em movimento, onde o ar entra e o ar sai. Então a gente está numa fração mínima do tempo, nesse mundo físico, mas que na realidade uma fração milésima de tempo relacionada a tudo que existe, toda a existência desse universo. E às vezes achamos que o universo gira em torno do nosso ego, mas não é. O universo é muito além disso. E quando a gente tem a percepção disso, você entende que você faz parte do todo. E aí você se integra a esse todo, essa sua percepção aumenta. E você passa o primeiro portal, que é a primeira percepção dessa sala, a sala do universo, a sala do amor.
a sala da harmonia. Você vai olhar as coisas e vai perceber uma harmonia muito além. Você vai olhar uma flor e vai perceber a harmonia dessa flor. Você vai olhar para as estrelas e vai perceber a harmonia dessas estrelas. Você vai ouvir uma música, um concerto, uma sinfonia, você vai perceber a harmonia que está ali contida nessa música. Você vai olhar um quadro artístico e vai perceber a harmonia contida nesse quadro. Você vai perceber o amor entre um pai, uma mãe e um filho. Você vai perceber o amor de um casal. Então, tudo está relacionado a esse domínio de você... Desliguei aqui. Você vai perceber o domínio de você conseguir reconhecer essa sala, a sala do amor, a sala da expansão da consciência. O primeiro portal da nossa expansão da consciência é reconhecer essa sala. A sala infinita, eterna, de amor incondicional, do amor divino. Passando esse primeiro portal, temos o segundo portal, neutralização da ação kármica e harmonia. Olha lá, ó, neutralização da ação kármica. Então, o que é essa neutralização da ação kármica? Existe a condição de algo ocorrer, que é ação e reação. Então, existe uma atitude ou uma ação e uma reação relacionada a essa ação. Então, sempre... para ter uma reação, precisa existir uma ação inicial, né? E assim que foi criado o universo, precisou de alguma coisa ocorrer, uma potência, gerar um ato para gerar reações. E a partir daí o relógio não para mais, porque fica ação, reação. Você faz e acontece outra coisa. Você faz e movimenta outra coisa. Isso também na natureza. A violência... que a gente fala violência, é isso, é a natureza em movimento. Então, o mar, né? Então, o mar ele pode ser violento, o terremoto. Então, tudo está relacionado a uma ação anterior a essa reação que estamos vendo. O que é a neutralização da ação kármica? É você perceber, vamos dizer, na violência entre os homens. Lembra na palestra anterior que eu falei sobre a vingança? Então, a vingança é isso, é ação e reação, ação e reação. Uma ação gerando uma reação gerando outra reação, e assim não tem fim. E quando você começa a entender isso, você entende que se você não agir em alguns momentos, a inação ou a não ação, como dizem os orientais, você neutraliza uma ação kármica que estava ocorrendo. E você rompe aquilo e muda a direção. É uma alquimia. Você consegue fazer uma alquimia através da sua ação. Às vezes ia acontecer uma coisa muito ruim e a sua reação esperada, que todo mundo espera, que o inconsciente coletivo que espera, você agir novamente com violência, você não age com violência. Isso vai romper uma parte daquilo, essa barreira. E você vai agir. Quando necessário, você vai precisar canalizar a sua ação para um bem maior. Você vai neutralizar na sua vida. Se toda a sua família ela foi permeada, seus herdeiros, aliás, os seus ancestrais, seus ancestrais, eles cometeram atrocidades, e isso vai passando de pai para filho, você não comete, você vai ser forçado, você vai ser tentado a cometer o mal, porque isso vem da sua ancestralidade. As pessoas elas são levadas a isso por causa do meio, ambiente familiar. E aí você fala, não, eu não vou fazer, eu quero seguir esse caminho. E você tem escolha, você tem um poder de escolher. E quando alguém tem um poder de escolher, essa pessoa é consciente, ela tem a luz e ela muda a rota de toda uma família e muda aquela direção. Isso é uma neutralização da ação kármica. Vamos dizer, em uma situação, sua mãe sofria de maus tratos, né, devido ao machismo, sua avó também, sua bisavó, e assim vai. E você não admite se submeter a atos violentos de homens, machistas. Você chegou nessa condição?
você neutralizou uma ação kármica. A pessoa que sofreu, a família que sofreu o tempo inteiro humilhação, e você não admite ser humilhado, você vai trabalhar, vai estudar, e vai se dedicar, e vai ter uma profissão, e vai melhorar sua vida. Quando você melhorar a sua vida, você vai ser um novo modelo. Você vai neutralizar a ação kármica. As pessoas que vão, seus filhos, seus sobrinhos, eles vão ter uma outra perspectiva da vida. E todo o caminho da família vai ser mudado graças a você. Isso é neutralização da ação kármica. Passamos o segundo portal, olha lá, entramos na sala da neutralização. Isso é gerar harmonia também, gente. Quando você neutraliza, você gera harmonia. Você sai no estado do ódio, da raiva, para o estado de amor, o estado de harmonia. E é isso é por isso que viemos no mundo, por essa razão. A gente veio para consertar. Consertar como? Vou colocar, vou ajudar, vou me aventurar, eu vou arriscar minha vida. Não, você vai fazer boas escolhas. Quando você faz boas escolhas, você já está agindo com propósito. Já o seu nascimento já faz sentido. Quando você tem consciência, o ato de nascer, do seu nascimento aqui nesse mundo faz todo sentido. Porque você tem consciência. Você não está dormindo, você está acordado. Ok? Isso é neutralização da ação kármica. Aí vamos para o outro portal. Passamos essa sala, fomos para o terceiro, abriu a porta, terceiro portal. Paciência. Gente, precisa ter paciência. Paciência é a ciência da paz. Então é você ter consciência dessa paz. Você entende que você precisa ter movimento, você não pode ser preguiçoso, você precisa agir, você precisa neutralizar o karma, ter a percepção desse amor imortal, mas precisa ter paciência, compreender que tudo no universo, a transitoriedade ocorre de forma paciente. Ela não ocorre no momento que a gente quer. Eu, num piscar de olhos, eu vou acordar agora aqui em um lugar lindo, maravilhoso, com todos os bens materiais para o meu bel prazer. Não. Agora, se eu for em direção de plantar, de boas atitudes, boas escolhas, isso vai num caminho paciente para essa mudança. Não é nada assim corrido, gente, nada da pressa. Não é assim. Então tenha paciência. Então a ciência da paz, consciência, esteja acordado e perceba que esse caminho precisa ser um caminho de paz. A voz do silêncio, ela habita na paz, ela não habita na confusão, ela não se dialoga através do caos. Mesmo diante do caos externo, você deve buscar essa paz, esse ambiente, esse portal da paz dentro de você, para você se comunicar com essa voz do silêncio. Quarto portal, abrimos aqui, fomos para o quarto. A ilusão vencida, a indiferença. Então, a ilusão é aquilo que a gente falou do Maia, né? Você venceu, você olhou e falou, não, gente, tudo que eu estou vendo aqui é ilusão, tudo isso aqui é para me enganar, tudo isso aqui é para eu seguir a manada, e pelo inconsciente, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Isso, você já venceu. Você já olha e fala, não, isso não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido eu trabalhar tantas horas, fazer isso, fazer aquilo, só para agradar alguém. Ou preciso casar com tal pessoa, namorar com tal pessoa, porque todo mundo quer que eu namore. Ou eu preciso ter tantos filhos, porque toda a minha família tem geralmente 6, 7 filhos, e eu preciso também ter 6, 7 filhos, porque minha família quer que eu tenha, entende? Chega uma hora que você fala, não é isso aqui eu não quero para minha vida. Ou todo mundo do meu bairro gosta da minha cidade, da minha comunidade, gosta de usar drogas ilícitas. E aí eu vou usar também porque... Não, você fala, isso aqui não faz sentido para mim. Meus amigos, meus colegas de escola usavam, mas para mim não. Eu não vou usar. Para que eu vou fazer isso? O que isso vai me agregar no meu caminho espiritual, na minha senda? Nada, então não vou fazer. Aí você já... Opa, acordei. Fiz ali, venci uma ilusão. A ilusão daquilo que eu fui pressionado a ser.
Mas agora eu sei quem eu sou e eu estou escolhendo ser quem sou. É diferente. Isso se torna o quê? A indiferença. Você olha e você não olha com um olhar de julgamento. Você vai olhar e vai ver isso de uma forma indiferente. Isso faz parte da ilusão da vida. Você vai olhar e perceber que as pessoas também são inconscientes. Elas estão dormindo. Você fala, essas pessoas estão agindo assim porque elas estão dormindo, elas não acordaram. Elas não despertaram. E elas vão agir inconsciente. Então, vamos dizer, uma boa parte da população está dormindo. E é normal ser assim, infelizmente. Agora, o sentido da vida é estar desperto, é acordar. Então, a ilusão vencida, a gente se torna indiferente a essa ilusão. Você sabe, não, mas você não está fazendo nada para ficar rico. Olha só olha a casa do seu vizinho, como que tá. Olha a grama do seu vizinho. Olha a família dele. É a família dele, mas não é a minha. E você se torna indiferente a essas pressões sociais que te faz você ser o que você não é. E você se torna uma pessoa indiferente à ilusão. Olha lá, você já passou por um portal, pela quarta sala, pelo quarto portal, e você já habita nessa sala da indiferença. Quando eu digo indiferença, a gente me entenda. Não estou falando para você ser uma pessoa apática, não é isso. Eu estou falando indiferente em relação à ilusão. Você não mais cede a essa ilusão, a ilusão das coisas, da pressão, da vida, de você ser uma coisa que você não é. Mas lógico que não é a indiferença que eu estou falando da questão social, das lutas, né, pelas melhores condições. Quanto mais você é iluminado, quanto mais consciência você tem, mais sensível você fica aos problemas que a gente vive. Pelo contrário, você vai ver coisas, você vai perceber absurdos, coisas horrendas, atitudes reprováveis de seres humanos inconscientes. E muitas vezes você vai precisar interferir, falar. Se você tem uma função, se você tem um poder político, público, você vai precisar falar, você vai precisar se expressar, vai precisar lutar. E em alguns casos também você vai precisar não falar. Você vai precisar deixar que as pessoas resolvam seus próprios problemas. Você não vai trazer mais problema dos outros para a sua vida. Você que vai conduzir a sua própria vida. Temos aí a ilusão vencida, a indiferença. Passamos ela, temos a verdade supernal. Então, o que é essa verdade supernal? É a verdade que está além dessa ilusão. A gente tem, às vezes, uma ideia, voltando a falar, o ser humano tem uma visão muito binária, isso também é cultural, é uma raiz muito forte de toda a construção do conhecimento, de toda a cultura, desde os tempos lá primitivos, da Idade Antiga, de ter a relação do certo e errado, do bom e ruim. Então sempre tem um lado oposto das coisas, né? Todas as coisas têm um lado oposto, isso também é uma lei universal, que é a lei da polaridade. Então quente, frio. E a gente começa a achar que tudo é assim. Então isso aqui é certo, errado, isso aqui é quente, isso é frio. E todo o mundo ele gira em torno de contrastes. E o contraste realmente é importante, porque você precisa do contraste para compreender certas coisas. Se você não tiver a diferença de cores, amarelo, vermelho, você não sabe qual é a diferença de uma cor para outra. Imagina se todas as cores... vermelho é vermelho, mas pode ser amarelo, pode ser verde. Isso para nossa mente é incabível. A gente precisa da polaridade. Mas ruim quando isso se torna... entra em aspectos metafísicos. Porque sempre a verdade vai ser a minha verdade, porque é a verdade que eu enxergo. E a sua verdade não é. A sua verdade é uma mentira. Porque é sua verdade, não é a minha. Então aí entra o ato egoísta, a intolerância, e de vários aspectos, intolerância religiosa, política, porque o outro tem uma visão diferente. E a verdade ela está acima de todas essas polaridades, a verdade está muito além. Então quando a gente compreende essa verdade além dessa verdade binária, né, de certo e errado, a gente entende que existe uma verdade supernal, algo acima, algo eternal. Então, sobreposto a essa realidade, além das ilusões, além do Maya. Então, o Maya ele tem ali aquela ilusão e ela, dentro dessa Constituição, ela tem leis
Me lembra muito o filme Matrix, né? Então tem leis que funcionam, leis de certo e errado, mas existe uma verdade que está acima, uma verdade realmente absoluta, que ela compreende todas as realidades. É uma verdade que ela é muito mais verticalizada do que horizontal. Ela vem de cima, ela vem do eixo, ela vem dessa horizontalidade, dessa verticalidade através das frequências, das altas frequências, de pensamentos, ideais profundos que relacionam com o primeiro portal, que é o portal do amor imortal. Então ela vem lá do amor imortal, e aí ela desce até essa verdade supernal, e aí é o nosso quinto portal. Bom, quando chega lá no sexto portal, gente, depois que vencemos toda essa intolerância, a gente compreende que existe uma verdade além de todas as emoções, além de toda a cultura, de tudo que é os estados mentais, uma verdade acima de todas essas verdades, compreendemos um sexto portal. E esse sexto portal é uma contemplação incessante. Contemplação incessante. Gente, chegou nesse sexto portal, você já compreende o amor imortal, você já tem uma neutralização, você já sabe a paciência, já conhece a paciência, você tem essa ciência da paz, e aí você tem a ilusão vencida, você tem a compreensão de uma verdade, né, uma verdade eternal, supernal, e você compreende que tem uma contemplação incessante. Essa contemplação, contemplar é você junto nesse templo, você observar que tem uma contemplação, um meio incessante de vida. Você compreende o universo, você compreende coisas simples como uma flor, como um inseto, qualquer coisa que tem vida, as relações, o desenho da natureza, os desenhos harmônicos da natureza, tudo você vê Deus, tudo você contempla, você faz parte desse templo. Esse templo, essa dimensão que é um templo interno, que é um templo sacramental, vamos dizer assim, onde tudo dentro de você se torna como um objeto de você observar e apreciar, mas também contempla você dentro desse estado interior, vai para fora e você observa aquele templo interior, você extrai ele para fora e você observa o mundo de acordo com essa vibração interna, com esse estado interno, onde passou por todas essas salas e todos esses portais. Chega na contemplação incessante, você não para de observar a beleza divina em tudo que você vê, em todas as relações, até mesmo nos animais, no gesto de cada um dos animais, de um cachorrinho, de um gato, de um passarinho, o canto dos pássaros, das crianças brincando, e você começa a olhar coisas que você não via antes, e você começa a perceber a beleza do término do dia para a noite, do término da noite para o dia, e tem essa beleza nessa harmonia toda, e você começa a compreender essa harmonia, e você começa a contemplar, se torna a adoração à divindade através dos seus atos de amor, através da sua criação. É uma contemplação incessante. Não só a contemplação externa, quanto a contemplação interna da beleza do seu estado emocional, do seu estado mental, quando ele está associado a esse bem maior, essa individuação. E você começa a apreciar essa beleza. Como diz até na Bíblia, né? Viu Deus que era bom. Então você vai ver e fala, gente, espera aí, estou fazendo esse trabalho espiritual, esse trabalho mental, psíquico, esse trabalho de autoconhecimento, de evolução pessoal, e você percebe, isso aqui é bonito, isso aqui é agradável, isso aqui te traz uma sensação de vida, e aí você percebe que você está contemplando. E essa sala é o nosso sexto portal. Passamos ele, aí vemos o sétimo. O sétimo ele vai abarcar todos, porque você já passou por todos esses portais. Você tem experiência suficiente
para compreender o homem-Deus. Então, o homem, ele tem um símbolo, ele é uma própria simbologia da divindade. Como vemos aí, né, um período da humanidade era regida pelo teocentrismo, onde Deus está no centro de todas as coisas, mas no fundo não estava, né, porque o homem o tempo inteiro está ali modelando Deus de acordo com a sua vontade. E toda esse controle religioso na Idade Média, vamos pensar assim, vem também desse teocentrismo. Deus no centro. É bonita essa palavra, teocentrismo, mas na prática, uma prática política, ideológica e até vivenciada, né, historicamente, ocorreu muitas coisas ruins na humanidade. E depois temos o antropocentrismo, que vê o homem sendo o centro de todas as coisas. Mas se a gente for pensar de uma forma reflexiva, eu vou tirar aqui para vocês, o teocentrismo e o antropocentrismo são faces diferentes da mesma coisa. Então, o antropocentrismo é o homem no centro, e o teocentrismo é Deus no centro. Vamos pensar o homem-Deus. Então, o homem representando aqui na Terra, quando ele está associado a todos esses portais, ele é um instrumento, ele é um mensageiro da própria divindade aqui na Terra. Quem foi o homem-Deus que habitou aqui, como todos conhecemos? Jesus o Cristo. Esse homem-Deus, esse homem que abriu espaço, a canalização para Deus trabalhar, você também pode ser imitador. Você pode ser um imitador, uma imitadora dele. Através de deixar ele trabalhar essa canalização, esse amor imortal, essa expansão, essa abertura de canal para que você seja um vaso, como diz até no livro, Na Voz do Silêncio, um vaso, né? Que você seja um vaso, que você dê espaço para que você seja utilizado por esse grande autor. Você será uma grande obra da sua própria vida. Seu nascimento faz sentido quando Deus habita em você. Deus habita em todos, mas nem todos reconhecem por causa da inconsciência. Mas quando você deixa Deus habitar em você, e você está aberto a isso, e você está consciente desse Deus que habita, e você vivencia esse Deus, e ele se torna maior, ele que toma a direção na sua vida, você entra nesse sétimo portal, que é o homem-Deus. É o casamento, esse é o casamento alquímico entre Deus e o homem. Olha lá, é a sala da cerimonial do casamento. Esse homem ele já preparou todos os seus corpos emocionais, mentais, psíquicos, intuicionais e tudo, né? Relacionado aí até à filosofia dos corpos, aí, relacionado à filosofia, à teosofia, de modo geral, né? Os corpos, né? Os diferentes corpos do homem. E imagina, você já preparou esses corpos e agora é o matrimônio, é o momento do matrimônio entre o homem e Deus, sendo o homem e Deus uma pessoa só. Então, assim como ocorreu com Jesus, pode ocorrer com você. Você ser um vaso nas mãos de Deus, ser uma experiência divina, onde Deus olha através dos seus olhos. E onde você percebe que você não é mais você, mas é o Cristo que habita em você. Isso é muito bonito. É o nosso sétimo portal. E aí vem alguns conselhos práticos para todos aqueles que leem A Voz do Silêncio, aqueles que querem trabalhar essa iluminação, esse despertar. Temos aí o primeiro, né, que é viva o presente. Então, gente, quanto mais a gente está no passado, no futuro, o passado não existe, o futuro também não existe, só existe o presente. Quando estamos lá, nossa mente está correndo lá no passado, a gente
Está vivendo uma vida que não é nossa, ou tentando corrigir o incorrigível. E o futuro também, tentando ajustar o que não é ajustável ainda. Então, faça no presente, viva o presente, plante no presente, aprenda no presente. O presente é o nosso presente, é o que temos, é a única coisa que temos. Então, viva esse presente, seja o presente, esteja presente. A presença, ela está muito além das emoções e da mente. É a melhor maneira também da gente dominar todos os nossos desejos, é viver o presente, estar presente, atento a tudo que ocorre, tudo que acontece. Se integrar no todo. Se integrar no todo é você fazer parte dessa grande história universal. Você entender que você não é tudo, você é uma parte desse todo. O ego faz entender que como se nós fôssemos sempre protagonistas de todas as histórias. Todo mundo está falando da gente, todo mundo está fazendo pra gente, todo mundo está falando, preparando alguma cilada pra gente. Então, sempre existe essa coisa relacionada ao ego. O ego o tempo inteiro está querendo ser protagonista. Nós não somos protagonistas, somos uma parte, uma mínima parte desse grande tabuleiro do universo. Se integre esse todo e reconheça que você faz parte, você é uma gota no oceano, que faz parte desse grande todo, dessa grande totalidade. Vibrar por simpatia com o todo. É isso, se integrar com o todo é vibrar por simpatia. É você compreender alguns sentimentos nos distanciam desse todo, dessa vibração totalitária, de toda a harmonia, de todo esse amor imortal. E você precisa, às vezes, buscar essa vibração, porque é difícil, a gente está vivendo a vida, tudo é muito denso. E você, às vezes, precisa se elevar diante de toda aquela rotina de estresse, você precisa se elevar e se integrar ao todo. Quanto mais você está integrado emocionalmente, mentalmente a essa totalidade, mais paz você tem, mais você ouve essa voz do silêncio. Então, vibrar por simpatia com o todo é importante, é essencial para a nossa existência e para o sentido da nossa vida. Cuidado com o medo durante o caminho. Então, passar por todas essas fases, primeiro para lutar contra o desejo. A gente já enfrenta muitos medos, porque o medo, ele também é um desejo. É o desejo de você não sofrer. E o fato de você desejar não sofrer, já faz você sofrer. O medo, ele nos distrai. O medo, ele tira a gente dessas salas, desses portais. Não tem como a gente acessar esses portais com medo. O medo nos limita, o medo empobrece o nosso caminho. O que é empobrecer o caminho? É aquele caminho belo que a nossa divindade, nosso Deus interior, nosso Deus, nosso coração, ele predestinou para cada um de nós, preparou para cada um de nós, mas a gente cede ao medo, à tentação do medo, e a gente não vai percorrer, a gente não vai passar por limites, porque o limite a gente sente como arriscado, pode ser uma ilusão. Por isso, para vencer a ilusão, você precisa vencer o medo. O medo está atrelado à ilusão da vida, ao Maya. Ele faz parte de Maya, desse mundo das ilusões. Então, cuidado com o medo. O medo vai vir, mas não é a questão de você sentir ou não, porque o medo ele é até saudável. O medo ele te mostra até as suas limitações físicas, o que pode te destruir. Então, o medo ele é um alarme de sinalização para você. O problema é quando tudo é dominado pelo medo e você é controlado pelo medo. Esse é o problema. Não ser controlado pelo medo, mas você compreender o medo e entender que quando o medo está sendo uma pura ilusão ou algo que foi ali definido, ou algo que foi enraizado através de um ambiente familiar, ambiente cultural, e você fala, não, eu vou seguir esse caminho. Ele vai ter um custo, mas eu vou seguir. É melhor do que eu ficar aqui dormindo nessa ilusão, nesse mundo de ilusão. Dominar o corpo e controle mental. Sim, é aquilo que a gente falou, dominar o corpo. Muitas vezes a gente tem que cuidar, fazer esporte, cuidar de todo
nosso corpo. Mas quando ele fala corpo, não é só o corpo físico, é o corpo emocional. E o controle mental é isso, é você dominar esse corpo, você entender as suas emoções e através da sua mente, através de uma reflexão meditativa, você fala, não, esse sentimento é isso. Compreenda o sentimento e dê respostas a esse sentimento. Não adianta você ficar guardando emoções. Não quero enfrentar essas emoções. Precisa enfrentar. Seja você homem, seja você mulher, indiferente, né, da opção sexual, indiferente. Se você é criança, se você é idoso, você precisa entrar em contato com suas emoções. Você precisa entender suas emoções. Você precisa olhar para o seu trauma e não ser dominado pelo trauma. Você precisa olhar para o trauma e você precisa ressignificar e continuar a sua vida. Você não pode desistir do caminho. Para você passar pelos portais, aquele portal, primeiro, segundo, terceiro, você não pode ser dominado pelo trauma. Você precisa ter consciência dele. Vai doer? Vai. Retomar algumas coisas vai doer? Vai. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Você que é católico, vai lá no padre confessar, enfim, você que é evangélico, vai lá na igreja, você que é budista, você que é hinduísta ou de qualquer outra religião, da Umbanda, vai lá falar com seu pai de santo, e assim vai, a gente precisa lidar com essas questões, precisamos lidar com as diferentes questões que permeiam a nossa existência para a gente não sair do caminho. Que caminho? O nosso próprio caminho. O caminho do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa evolução pessoal e individual. Reconhecer a transitoriedade dos pensamentos, isso que a gente já comentou. Você precisa reconhecer que os pensamentos eles não são fixos, eles passam, são percepções, são não seriam ideais, mas seriam ideias pré-elaboradas ou até preconceituosas sobre determinadas coisas e que passa a nossa mente e elas não são verdadeiras, só são coisas da nossa mente. Elas nem foram passadas pelo fato, pela comprovação dos fatos. Então cuidado, entenda que o pensamento é transitório, aquilo que passou, deixa passar. Aquilo que não sai da sua cabeça, que fica lá remoendo, resolva. Vai lá resolver. Veja a melhor forma de resolver. Se é uma questão que você precisa falar com alguém, pedir desculpas ou falar que se sentiu magoado, vai lá e faça. Mas reconheça que esses pensamentos são transitórios. Por mais que eles demorem, eles são transitórios. Ah, mas o pensamento está 2 anos na minha cabeça. Ele é transitório, ele vai sair. Seja qualquer tipo de pensamento, ele vai sair. Ele vai se tornar como num processo de luto. Quando você perde um ente querido, alguém que já perdeu, sabe? Da maioria das pessoas que assistem, com certeza. Você sofre a primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, primeiro ano, segundo, terceiro ano, quarto ano, 10 anos. No 12º ano, 13º, você já olha aquilo com uma forma, você lembra da pessoa, de algumas experiências que você teve com ela, mas já começa a diminuir aquela força emocional. Os sentimentos eles vão ficando mais equilibrados e só fica o pensamento, aquela lembrança, aquela memória. E cada vez a memória vai ficando distante, porque outras coisas vão sobrepondo. A demanda da vida vai sobrepondo algumas coisas e você vai tendo lembranças, você sente a dor da perca daquela pessoa, mas aquilo vai se tornando, você vai se adaptando àquele modo de pensamento. E você percebe que uma hora, não sei quanto tempo, vamos pensar 3 anos, 10 anos, 20 anos, aquela pessoa se torna uma pessoa importante na sua vida, ela pertence a um valor pessoal seu, muito íntimo, mas ela não é mais aquela dor. Ela não representa mais a dor. Então, é a transitoriedade dos pensamentos, das emoções. Reconheça isso, reconheça que tudo vai passar. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos vão passar. E as coisas, elas vão se ajustando. Coisas boas também vão passar. Não se apegue a coisas boas. Às vezes você está num momento do seu emprego que está, nossa, nota 10, você está ganhando muito bem. Calma.
Estamos na roda da fortuna. Você está aqui em cima, cuidado, fique atento, se prepare, porque depois pode virar para baixo. E virar para baixo você não vai se matar, você não vai tirar sua própria vida, né, vamos dizer assim, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, qualquer loucura, ou entrar em estados emocionais horríveis, porque você perdeu seu emprego. Não, reconheça a transitoriedade das coisas e dos seus pensamentos, primeiramente, daquilo que você achava que era tudo na sua vida, e vai passar, certo? Então, reconhecer é o primeiro sinal da gente viver bem. E a voz do silêncio sempre fala a verdade. Então a gente tem que estar atento a ela. Ser o senhor dos pensamentos e da alma. Você precisa sim ter o domínio sobre os pensamentos da alma aqui no sentido de você ser o senhor daquilo que constitui você. Suas emoções, seus pensamentos, sua intuição. Você entende. Cada vez que você vai entendendo essas camadas, e é muito interessante a teosofia, né, que ela fala dos diferentes corpos. Eu não vou lembrar aqui todos, mas tem um duplo etérico, se eu não me engano, corpo astral, mental inferior, aí mental superior, corpo búdico e Atma, que é o corpo ali que está já em união, integração com o todo, até chegar ao Logos, né? Então, eu entendo que quando você olha como observador, você é o observador daquele que está observando os seus pensamentos. Olha que interessante, pensa você como observador de tudo que está acontecendo na sua vida, você é só testemunha. E quem é essa testemunha que está testemunhando o testemunhador? Olha que interessante, a sua percepção vai aumentando de você mesmo. Seja você o senhor dos pensamentos, você é uma testemunha de tudo que acontece. Então controle e não seja dominado pelos pensamentos, entenda que eles fazem parte do percurso da sua vida. Das suas experiências. Esvaziar a mente. Esvaziar a mente, gente, não é ficar com a cabeça vazia sem pensar nada. Esvaziar a mente é um ato de você trabalhar o seu autodesenvolvimento e compreender. Da mesma forma que a gente, para quem trabalha com química, você precisa, às vezes, para reconhecer um composto químico, você precisa separar. Esvaziar a mente é isso. A mente ela fica um monte de coisa, você não sabe o que é, você não consegue controlar. Esvaziar a mente é você compreender quem você é. Porque às vezes a gente pensa que nós pensamos que nós somos a mente. Tudo que eu penso é a mente. Então, vamos dizer, você construiu um pensamento político. E aí você fala, tal. E aí do nada assim, você está dando uma palestra e alguém fala, eu discordo de você. E você fica louco, essa pessoa discordou. Como discordo de mim? Eu tenho a verdade, eu fiz isso, eu planejei isso, eu já busquei os fatos e fiz um tratado científico tal. Quer dizer, isso é sua mente, aí você pensa que é você e você começa a entender que a pessoa que está contrariando, ela está contrariando você, não, ela está contrariando uma ideia que você tem sobre determinadas coisas. Quando você reconhece que você não é mente, você não tem problema nenhum se as pessoas às vezes discordarem de você, porque as pessoas podem discordar. E às vezes as pessoas podem ter razão em algumas coisas que você está falando. Eu posso estar errado em muitas coisas que eu estou falando, ou porque eu estou dando a minha percepção sobre as coisas. E eu preciso estar aberto para aprender. Então alguém pode falar, não, antes disso aqui, esse assunto fala sobre isso, que legal. E isso eu vou integrando a minha vivência. Agora, lógico, a gente não... tomar cuidado para entender que nem sempre você também vai abrir mão dos seus princípios. Você vai observar aquilo que alguém está te propondo, se aquilo vai te expandir, aquilo vai melhorar aquilo que você já está fazendo. Mas se ela está propondo alguma coisa que vai sair do seu caminho, que não tem nada a ver com você, entenda que é a opinião da pessoa e siga, continua fazendo o que você está fazendo e está tudo certo. Mas esvaziar a mente te faz compreender que você está além da mente. Então tem vários processos de meditação, de yoga, com um trabalho de respiração, né? Então Rosa Cruz, enfim, você faz meditações profundas para você começar a separar uma coisa da outra. Então é muito bom esvaziar a mente. És um iluminado, um Nirmanakaya. Esse é o ponto final da voz do silêncio. Eu acho que é o fechamento aí nesse fragmento 3, que és um iluminado. Gente, quem é iluminado? Iluminado não é o cara perfeito, o cara que já está,
o pé dele fica fora da terra, né? Ele não consegue mais pisar, tem aquela aura gigante que a gente vê nos quadros, maravilhosa e... Não, essa pessoa pode ter uma aura maravilhosa, mas ela é uma pessoa iluminada, ela tem consciência, ela está desperta, ela vê, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. Ela não é mais movida ao coletivo, à manada, ao pensamento inconsciente, mas ela está desperta. Ela já entende os portais que ela vai transmitir, que ela vai passar, as salas que ela vai passar, esses ambientes espirituais, mentais, emocionais, psíquicos que ela vai precisar passar. Ela compreende que ela precisa esvaziar a mente. Ela compreende que ela tem um ego cheio de defeitos. Ela é humilde, mas ao mesmo tempo ela entende que ela está num processo evolutivo. Ela faz parte do todo, mas tem uma função. Esse ego não está perdido no mundo, ele tem uma função nas mãos do todo. Ela compreende que ela é um homem-deus, pois Deus está diluído nela e ela em Deus. Essa pessoa é uma iluminada. Quem é iluminado? Todos nós. Quem chegou até aqui, gente, com certeza está trabalhando um processo de autoconhecimento, está querendo ser alguém melhor, está querendo melhorar a sua vida, está querendo ter paz interior, quer ter as próprias decisões do seu próprio caminho. Você é um iluminado. Só que quem é iluminado, lembre-se, quem é iluminado vai sofrer mais. Quem é iluminado vai padecer mais, porque vê mais, ouve mais, pensa mais. O iluminado vai sofrer mais, é natural. Mas não fique apegado ao sofrimento, continue o seu caminho. Você vai ser mais tentado, você precisa passar numa psicoterapeuta? Sim, se possível vai precisar passar. Vai ser necessário você passar, você vai precisar se cuidar. Você vai ser mais sensível, vai ter que lidar com a sensibilidade. Você vai ver mais injustiças no mundo, você vai ver mais coisas. E você vai ver mais que todo mundo está vendo. Ah, mas a pessoa é inconsciente, a vida dela é melhor que a minha. Não veja a vida do outro. Da mesma forma que uma criança, ela não conhece os problemas de um adulto. Um inconsciente não conhece os problemas do mundo na perspectiva de mundo de uma pessoa consciente. Então, és um iluminado, um Nirmana Kaya, que é um ser iluminado. Ele tem acesso a diversas dimensões do próprio universo através das suas emoções, através dos seus estados mentais. Ele está no céu, ele vem aqui no mundo como um pássaro que fica dentro da árvore, fica lá dentro e um momento ou outro ela sai, canta e volta. E às vezes a gente precisa nos recolher ao nosso interior, ao nosso silêncio, para ouvir essa voz de sabedoria e voltar no mundo, atuar, sofre, vai pegar trânsito, vai viver uma vida normal. Não adianta fugir do trânsito, gente, do sofrimento. No trânsito, eu digo por causa da cidade grande, mas qualquer tipo de sofrimento, seja no campo, seja na cidade, seja com a família ou sozinho, enfim, com um companheiro ou sem companheiro, companheira, enfim. Porque quanto mais você vê, mais você vai sofrer. E você precisa ressignificar esse sofrimento, não deixar que ele domine as suas escolhas e o seu caminho. És um iluminado, você vai também aproveitar de muitos prazeres, os prazeres das realidades interiores, da paz profunda. Então, tem coisas que você vai usufruir que pessoas inconscientes não têm menor acesso a isso. E mesmo se elas tivessem esse acesso a essa paz profunda, elas não conseguiriam saber, porque elas não agem como no segundo portal, que é a contemplação incessante. Elas não têm essa visão da contemplação incessante. Então, vamos pensar nessa iluminação como um caminho também, porque o tempo inteiro estamos iluminando quem nós somos, iluminando nossos defeitos, estamos vendo as coisas como elas são e buscando trabalhar isso, né? Todos esses defeitos. Gente, eu acho que encerra por aqui esse terceiro fragmento. Falei bastante. Uma outra oportunidade, eu quero voltar ali a falar sobre a filosofia da arte.
É maravilhoso aquele material. Maravilhoso, eu quero voltar a falar dele. Tem muita coisa para falar, né, gente? E tem ali, A Voz do Silêncio nem se fala. Se a gente for falar de parágrafo também, tem coisas ilimitadas, quase que ilimitado. Se a gente fosse fazer encontros aqui em vídeo, seriam infinitos encontros, né? Porque tem muita coisa boa. Recomendo vocês lerem o livro. Acho que vai dar uma boa percepção para vocês de tudo que a gente falou aqui. Do primeiro, segundo e terceiro fragmento. Um livro incrível, pura sabedoria. Então a voz do silêncio é a sua voz do silêncio, é a sua verdade, a minha verdade. Existe uma verdade, essas verdades se unem dentro de um plano supernal, um plano acima do nosso. Chega uma hora que ali nos encontramos, ali nesse outro plano somos realmente irmãos, somos um só com o nosso divino, com o nosso divino Criador. Isso aí, gente, muito obrigado. Eu vou tocar nossa musiquinha agora, fazer mais uma vez aquela musiquinha que todo mundo gosta. E aí a gente depois se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima.